Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre cavitação, que é o tema da nossa aula 9. Bom, cavitação é um problema muito frequente em máquinas hidráulicas e é uma das características que devem ser pensadas no momento do projeto dessas máquinas. Então, qual que é a ideia geral da cavitação? Quando o fluido passa pela máquina, alguns pontos da máquina vão ter pressões baixas, menores do que a pressão atmosférica. E a gente sabe que pressões menores do que a pressão atmosférica levam o fluido a evaporar, principalmente quando é água. Pode acontecer com outros fluidos, mas se a gente pensa na água aí como exemplo, é o tipo de problema mais comum. Então, se a pressão for muito pequena, a água vai tender a evaporar. Então, o que acontece? Uma gota vai virar uma bolha. E essa bolha vai ocupar um volume muito maior do que a gota, porque a densidade da água no estado vapor é muito maior do que a água no estado líquido. Até então, sem problemas. O problema é que, ao passar pelo rotor, o fluido experimenta pontos de baixa pressão, evapora, e posteriormente ele experimenta pontos de alta pressão. E quando ele experimenta a alta pressão, que ocorre o problema. Por quê? Ocorre a implosão daquela bolha para voltar a ser gota, e essa implosão é muito rápida. Isso gera uma onda de choque. E essa onda de choque acaba que produz uma frequência elevada que acaba surgindo, que acaba gerando um desgaste na superfície do rotor da máquina. Então parece que tem uma abrasão sobre o rotor da máquina, quando a máquina para manutenção, né? Que é causada pela cavitação, mas a impressão é que passou algum particulado ali e tal, e que desgastou a superfície da máquina. E apenas a evaporação e a condensação do líquido faz com que essa cavitação surja sobre o rotor da máquina, tá certo? Então os golpes gerados acabam danificando a superfície metálica próxima a essas implosões, gerando crateras que caracterizam a erosão por cavitação. E isso pode ser reduzido através do correto projeto da máquina, tá certo? Da seleção e projeto da máquina. Então aqui está o que eu expliquei, né? Então é a formação de cavidades macroscópicas de um líquido a partir do núcleo gasoso microscópicos. Como que isso acontece? Quando o fluido passa por um ponto do rotor em que a pressão é muito pequena, menor do que a pressão de vapor do líquido, surge a formação da bolha, porque o líquido evapora, certo? Quando essa pressão então aumenta, por passar em outra posição do rotor, ocorre a implosão, essa implosão gera um colapso, né? E esse colapso acaba gerando um desgaste na superfície dessa máquina. E isso a gente chama de cavitação. Isso acontece tanto em máquinas motoras como máquinas geradoras, né? Então, em bombas e tal, com máquinas geradoras, e também em turbinas com máquinas motoras. Nas máquinas geradoras, geralmente isso acontece na região de entrada do rotor, que é onde eu tenho a baixa pressão para a geração das microbolhas, né? E depois na posição posterior ele vai acabar gerando a implosão e o desgaste. Em turbinas, geralmente isso acontece na saída, que é a região de mais baixa pressão, onde ocorre a formação de bolhas e da implosão dessas bolhas, tá certo? Então aqui a gente tem a ilustração, né, da curva de pressão em função da posição do fluido em relação ao eixo da máquina. Então ele vem no tubo de sucção, no tubo de pressão, né, da represa com altíssima pressão, passa pelo rotor e ao passar pelo rotor ele vai ter uma região aqui de pressões menores do que pressão de vapor. Nesse momento surgem as bolhas e depois posteriormente eu tenho uma pressão maior e aí eu tenho a formação da cavitação. Aqui eu tenho um rotor de uma máquina
de uma hélice, né? Então você vê que a formação dessa cavitação aparentemente se aproxima aí com desgaste de atrito, né? Por atrito, parece que tem algum particulado no líquido que vai causar esse desgaste, mas veja que ele é pontual, né? Então, em toda a região do rotor aqui existe a superfície lustrada, e em certas regiões aqui eu tenho essa superfície desgastada. Essa superfície desgastada ela surge porque nesses pontos a pressão aumenta e ocorre a implosão das microbolhas. A cavitação provoca a erosão da superfície sólida, das fronteiras de uma máquina hidráulica, hélices de um barco, rotores, difusores de bombas, turbinas, etc. Né? Então no tubo difusor aqui ocorre também, na hélice do barco, no rotor da bomba, certo? Nas turbinas também acontece esse tipo. Além disso, ele induz a uma vibração, ruídos característicos, ele faz um som característico, a gente percebe que a máquina está cavitando pelo barulho que ela faz, e também ela leva a uma redução da eficiência da máquina, ou seja, a transmissão de energia fica prejudicada. Qual que é o efeito, né? Então, se a gente pensar aí num aerofólio, né, que é uma superfície aerodinâmica por onde passa o fluido e esse fluido sofre uma variação severa de pressão, né? O que acontece? A gente tem aqui uma região de entrada em que a pressão é elevada, então eu tenho uma curva de pressão aqui, certo? E essa aqui é a pressão de vapor. E aí o que acontece? Essa aqui é a pressão após a máquina, a pressão antes da máquina, da entrada e na saída. E essa aqui é a pressão de vapor. E como que a máquina, como que o fluido se comporta? Na região de aumento da velocidade do fluido, redução da pressão, né? A partir do ponto em que a pressão se torna menor do que a pressão de vapor, eu vou ter a formação das primeiras bolhas, né? E se essa pressão continua diminuindo, as bolhas vão aumentando. Cada vez mais o fluido vai evaporando. E nessa região de saída dessa superfície aerodinâmica, em que a pressão começa a aumentar de novo pela redução da velocidade, eu começo a ter então um aumento da pressão, e nesse ponto acontece a implosão dessas bolhas. E nesse ponto o equipamento sofre desgaste. Certo? Então no aerofólio acontece dessa forma, dentro da bomba, dentro da turbina, acontece de forma semelhante. Né? Eu tenho uma região nessa superfície que a pressão é menor do que a pressão de vapor do líquido. Aqui tem uma foto bem bacana que eu achei para comparar com essa imagem, né? Então você tem a entrada aqui, a formação das bolhas, e a região de implosão das bolhas, onde a pressão começa a aumentar novamente. Então aqui é uma foto num túnel hidrodinâmico, né? Sobre um perfil em que fica claro aqui a formação dessas implosões, aqui a formação das bolhas e aqui a formação das implosões. Quais as consequências? Queda do rendimento, diminui o rendimento da máquina, aumento da potência de eixo, né, já que caiu o rendimento, tem que ter mais potência para gerar a mesma energia no fluido, queda de potência de eixo nas turbinas, também vou remover menos energia, já que menos vai ser aproveitado pela queda de rendimento, marcha irregular, então a máquina oscila a rotação, trepidação, isso danifica muito, trepidação e vibração danificam muito, tipo rolamentos das máquinas, empenhamento de eixo, né? Então problema mecânico nos elementos de máquina, né? Anéis de vedação, etc. Pelo desbalanceamento que ela acarreta, o ruído é característico e é provocado pelo fenômeno de implosão das bombas, certo? Então também acaba gerando um ruído bem característico. Prevenção, né? Existem basicamente duas maneiras que devem trabalhar juntas, né? A seleção de materiais adequados, então são materiais de alta tenacidade, que têm grande capacidade de absorver energia, então essas implosões vão danificar menos essas superfícies. Aí tem um quadro lá na seção 6.1 do livro texto que diz ali algumas ligas metálicas que são utilizadas com essa característica em rotores de máquinas. A inserção de ar em regiões de baixa pressão, certo? Isso também é uma possibilidade. Então, máquinas muito grandes, o ar comprimido é inserido para aumentar a pressão em posições estratégicas para reduzir cavitação. E o correto dimensionamento do sistema.
Então a gente vai estudar o dimensionamento de um sistema hidráulico para garantir que a cavitação seja reduzida, né? Dificilmente ela é eliminada, mas reduzida. Aqui é o escoamento sobre uma superfície, né? Em uma bancada preparada para medir cavitação, em que você tem a formação da implosão nesse ponto e o resultado disso é o desgaste naquele ponto da máquina. Esses aqui são alguns exemplos, né, de uma turbina Francis destruída pela corrosão, aquele rotor lá da embarcação, também com características de cavitação, certo? E para a gente começar a dimensionar o sistema, a gente usa um coeficiente de cavitação, que é o coeficiente τ, que é esse símbolo aqui. Então, nesse caso, a gente tem um número característico que vai me dar o coeficiente de cavitação. Qual a ideia? Quanto mais longe a pressão do fluido, ou quanto mais a pressão do fluido se afasta da pressão de vapor, maior é o coeficiente τ, porque ele é 2 vezes a diferença de pressão dividido pela densidade vezes a velocidade ao quadrado do fluido. Então, como que eu posso reduzir, como que eu posso aumentar, como eu posso mudar esse coeficiente de cavitação? Então, se eu afastar a pressão que o fluido que está em relação à pressão de vapor, eu vou ter um número grande aqui em cima e, consequentemente, um coeficiente elevado e um risco de cavitação pequeno. Quando a pressão se aproxima da pressão de vapor, esse número se torna pequeno e a possibilidade de cavitação aumenta, tá certo? Então, por exemplo, velocidades elevadas vão contribuir para a possibilidade de cavitação na máquina, certo? Enquanto que o melhor ainda é garantir a diferença de pressão. Então esse é o coeficiente adimensional. Então, para máquinas de fluido, o coeficiente τ em função da diferença de pressão ou do trabalho específico, né? Ou escrito dessa forma para uma bomba hidráulica. Esse ΔPS aqui é a diferença da pressão de saída para a pressão de vapor, né? Então, a ideia é que nunca se atinja a pressão de vapor para garantir que não haja cavitação. Tá? Então esse é o coeficiente τ, que depois vai aparecer na equação, em função dessa equação para bombas e para turbinas. Ó, o ΔPS está indicado aqui, né? É a pressão de saída lá do rotor, né? A pressão no rotor e a mínima pressão possível. Talvez até dessa linha para essa aqui seja o ΔPS. E o H vai ser o salto de energia transferido para o fluido, né? Em função desse ΔP sobre gama, né? Vai me dar o próprio H. Bom, o coeficiente τ, né? Esse coeficiente de cavitação, ele depende da forma construtiva do rotor, portanto ele depende do NQA. Existem algumas correlações empíricas, né? Então, pessoas que compilaram dados aí de projeto de máquinas hidráulicas que desenvolveram equações para estimar o τ mínimo, né, em função do NQA da máquina. Tá certo? Então esse número aqui ele é experimental, é empírico, né? Então ele tem aqui para turbinas de reação, para turbinas Francis, para turbinas hélices ou Kaplan e para bombas hidráulicas eu tenho esses coeficientes de cavitação. Todas as relações são válidas para o ponto de melhor eficiência. Máquinas que trabalham com gás, por exemplo, ventiladores, né, não tem sentido falar em cavitação, é só para máquinas que trabalham com líquidos. E aí a gente tem o NPSH, que é um nome usado do inglês, né, que seria em uma tradução literal, né, o saldo positivo da altura de sucção, que corresponde à energia específica disponível para introduzir o líquido na bomba sem que haja vaporização, em metros de coluna de líquido. Então o NPSH é uma medida em metros, né, e que
diz quanto de energia tem que ter naquele ponto para garantir que não haja a formação de vapor. Portanto, o NPSH disponível considera a pressão no ponto 3, ou seja, a pressão na sucção da bomba, que é o ponto de menor pressão, né? E na iminência de entrada no rotor, e também considera a pressão de vapor daquele fluido que está sendo bombeado. Então, se eu tenho água a 25 graus, eu tenho que saber qual é a pressão de vapor naquela temperatura. Certo? Se eu tenho água a 80 graus, a pressão de vapor é mais elevada. Quanto mais quente é o fluido, mais próximo de evaporar ele está e, portanto, maior o risco de cavitação. Aqui tem a tabela de água saturada, é a mesma tabela lá do Van Wylen que vocês utilizaram em termodinâmica, também é a mesma que vocês podem obter usando o EES, né? Então, para 25 graus, ó, a pressão de vapor, ó, é de 3,16 kPa. Certo? Então, pode-se utilizar a tabela de vapor para determinar a pressão que você vai colocar lá para estimar o NPSH disponível. Bom, então, se eu aplicar a equação da energia, né, a equação de Bernoulli adequada para as condições para as condições da máquina, né? A gente tem aí, ó, que o nível de 2 para 3 é a diferença de altura, o HSG, que é a altura entre o nível do reservatório e o eixo da bomba. Dado por Z3 menos Z2, é a altura de sucção geométrica, né? A altura de sucção geométrica é a posição da bomba. E substituindo, né? Considerando o NPSH disponível, colocando aqui o P3 mais C3 em evidência, eu consigo substituir pelo NPSH disponível, de forma que o NPSH disponível para uma bomba hidráulica, para saber se ela vai cavitar, eu considero essa equação. Lembrando que a posição C2 aqui é a velocidade no nível do reservatório, geralmente ela é igual a zero. Então eu tiro ela daqui, o NPSH disponível para eu medir numa bomba, eu tenho que saber o quê? A diferença de pressão, ou seja, a temperatura que o fluido está, né, e a pressão atmosférica local sobre gama. O HSG é o nível, a altura do reservatório até o eixo da bomba, certo? Então a bomba está trabalhando acima do eixo acima do reservatório é o HSG. Abaixo a gente fala que a bomba está trabalhando afogada e isso obviamente colabora para evitar a cavitação. E o HPS é a perda de carga. Então a perda de carga aqui, ela contribui fortemente para o NPSH disponível. Também contribui para a cavitação. A ideia é que a perda de carga na tubulação de sucção de uma bomba seja a menor possível. E aí a gente tem o NPSH requerido, tá certo? O NPSH requerido é aquela energia que a bomba precisa para succionar o fluido. Então cada bomba exige na boca de sucção uma certa quantidade de energia, que é o NPSH requerido. Certo? O B é do inglês, mas eu não lembro qual que é o nome em inglês aqui para o NPSH requerido. Para que não haja cavitação. Essa energia depende fundamentalmente das características construtivas da máquina e também do fluido. A determinação do NPSH disponível é realizada experimentalmente, empiricamente. Existe uma estimativa dada por essa equação, né, que é essa referência aqui do Pfleider, mas geralmente os fabricantes fazem isso de maneira experimental. E é muito comum, quando você pega o catálogo da bomba, provavelmente vocês já fizeram isso, porque vocês já pegaram os catálogos das bombas, né? Você já pegou lá o catálogo do trabalho 1, né? E aí você fez a estimativa das curvas e embaixo você tem as curvas de NPSH requerido que a bomba necessita para bombear o líquido.
E aí você tem várias curvas para vários diâmetros. Bom, e o que a gente faz? A gente calcula o NPSH disponível. Como? P2 geralmente é a pressão atmosférica e PV é a pressão de saturação do fluido. Então, um eu pego na pressão atmosférica local e o outro eu pego a pressão do vapor naquela tabela em função da temperatura. Essa aqui é a velocidade do fluido no reservatório, geralmente zero. A distância do nível de sucção até a bomba, né? Então o eixo da bomba até o reservatório, pode ser negativo ou pode ser positivo. E o menos HPS aqui é a perda na sucção, que é a perda de carga. Isso daqui, ó, em função da vazão, também é uma curva de segundo grau. Então, o que vai acontecer? Nessa equação, ó, eu vou ter uma curva do NPSH disponível. E nessa rosa, eu vou ter o NPSH requerido. Com o aumento da vazão, aumenta-se a velocidade, aumenta-se a perda de carga, e o NPSH disponível cai, enquanto que o NPSH requerido aumenta com o aumento da vazão. Então, qual que é a ideia? A ideia é projetar a máquina para que a curva do NPSH disponível fique acima do NPSH requerido. Se ela ficar acima, eu garanto que não há cavitação na máquina. Então, ó, daqui da vazão zero até a vazão máxima, o risco de cavitação é baixo. A partir dessa vazão máxima, o risco de cavitação é iminente. Um fator de segurança que pode ser usado, ó, é de meio metro, foi o que eu já vi em catálogos de fabricantes. Então eu deixo meio metro aqui de altura a mais, né, para garantir que esse ponto não passe para o lado de baixo da curva do NPSH requerido. Tá? Então o projeto tem que prever um NPSH disponível acima da curva de NPSH requerido da bomba, para garantir que não haja cavitação. Esse é o projeto bem feito para cavitação na máquina. Certo? Esse é a principal informação que a gente tem que passar nesse ponto da disciplina. A partir daí, eu tenho o isolamento, né? Eu posso isolar a altura de sucção geométrica para saber, por exemplo, qual é a maior altura que eu posso colocar o eixo da bomba, certo? Ou qual é a menor profundidade ou maior profundidade que eu posso colocar o eixo da turbina para garantir que não haja cavitação, certo? Então é essa parte que é tratada aqui. Então a altura de sucção geométrica aqui, máxima, né, vai ser dada pela equação isolada, né? Eu isolo o HPS ou HSG, só você fazer as contas aqui. Vai aparecer aquela expressão da diferença de pressão na máquina e aí você pode substituir pelo coeficiente de cavitação, né? Então você vai ter uma curva para uma bomba que vai levar em consideração, se você não tiver a curva do fabricante empírica, né, você vai levar em consideração ΔP, o coeficiente de cavitação e a altura de elevação da máquina, a perda de carga e o C3, que é a água entrando no tubo de sucção da bomba na iminência de chegar no rotor. Pode ser que o HSG máximo seja negativo, ou seja, a bomba pode ser obrigada a trabalhar afogada, certo? Então isso é importante. E para turbinas hidráulicas a expressão é a mesma, só vai mudar os valores aqui porque a cavitação ocorre após a bomba, após o rotor, desculpa. Ou, simplificando, né, eu posso considerar que a altura de sucção máxima geométrica para uma turbina é dada por essa equação, pode ser positivo, pode ser negativo. A pressão atmosférica ela pode ser calculada por essa expressão, né, então a gente pode considerar uma altura aqui de elevação e isso aqui em kgf por centímetro quadrado. Então, por exemplo, se eu estou no Rio de Janeiro, a pressão atmosférica vai ser a nível do mar, ou seja, a altura do Rio de Janeiro em relação ao nível do mar é zero, esse termo é cortado e eu vou ter o valor aqui da pressão atmosférica a nível do mar. Se eu estiver em Campo Grande, que eu estou lá a 600 metros de altura em relação ao nível do mar, eu coloco 600 metros aqui, divido por 0,9, subtraio desse valor, eu vou ter a pressão atmosférica aproximada aqui de Campo Grande. Tá? Então essa curva aqui é para estimar, essa equação é para estimar a pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica eu coloco aqui dentro
né? E a pressão de vapor, eu tenho que saber a pressão absoluta de vapor dentro da máquina. Bom, para condições limites de cavitação, o NPSH disponível tem que ser igual ao requerido. E se eu quiser fazer uma estimativa do coeficiente de cavitação ou do NPSH requerido, se eu não tiver informação do catálogo do fabricante, eu posso usar essa equação como aproximação. Aliás, esse é o tema do trabalho 2, tá certo? Então, ó, aqui tem um texto que é bem interessante, né? Principais fatores que levam turbinas a cavitar estão abaixo relacionados, individualmente ou em conjuntos, né? Então o que acontece se a turbina cavita? Né? Perda dos perfis das pás rotoras, devido a sucessivas intervenções para reparos, então o perfil é prejudicial e aí a gente não tem mais a mesma eficiência. Perda do perfil das paletas diretrizes, que são aquelas paletas de entrada, rugosidade excessiva na máquina e operação fora das faixas de garantia, o que pode sobrecarregar mancais, rolamentos e causar alguma quebra não esperada, né? Isso aqui é importante porque, por exemplo, quando eu fazia faculdade, que a gente tinha informações lá da usina de Ilha Solteira, né? Ilha Solteira é uma hidrelétrica que tinha 11 turbinas. Então o que acontecia na época, né? Sempre uma estava em manutenção para correção de cavitação. Então sempre você tinha 10 operando e uma parada em manutenção. Então se fazia manutenção daquela turbina, certo? Daquela estação que estava parada. Quando acabava, liberava essa, pulava para a próxima, parava a próxima e fazia manutenção. E assim sucessivamente. Quando chegava na última, voltava para a primeira e continuava sem manutenção. Então tinha uma equipe de manutenção só para corrigir a cavitação. O que acontecia? Na prática, numa hidrelétrica com 11 turbinas, 10 operavam. Ou seja, uma eu perdi. Então 1/11 da produção era prejudicado. O que é muito para uma instalação do tamanho de uma hidrelétrica. Certo? Atualmente, o que acontece? Se avançou tanto nos materiais de engenharia, né, que o material que eles usam para fazer a correção da cavitação é tão bom, tão melhor do que era na minha época, 20 anos atrás, que hoje eles fazem a manutenção na mesma turbina a cada 2 anos apenas, e não mais sequencialmente. Então hoje a gente tem as 11 turbinas funcionando, a potência elétrica daquela hidrelétrica aumenta, né? E aí eu passo a ter aí paradas estratégicas de cada turbina e a manutenção garante um tempo de funcionamento muito maior do que antes. Então isso te dá um ganho econômico gigantesco. Não é só parar e perder perfil, coisa do tipo. O tempo parado ali na hora da manutenção também influencia muito nas perdas que eu vou ter por cavitação. Então o melhor é que não se tenha. Quando se é impossível não se ter, o melhor é arrumar rápido. Né? Essa é a lógica. Bom, passando então, a gente tem o trabalho 2. O que vocês vão fazer no trabalho 2? Para a mesma bomba do trabalho 1, na mesma que vocês já fizeram, vocês vão estimar o NPSH requerido da bomba a partir dos resultados experimentais fornecidos pelo fabricante. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a curva do NPSH requerido e vão comparar com os resultados que o fabricante forneceu, né? Então vão fazer de novo um gráfico comparativo e saber se a aproximação é boa ou não para essa máquina que cada dupla escolheu. Beleza? Então é isso. Aí depois eu tenho as listas de exercício. De novo, faço os exercícios e tirem as dúvidas na aula, tá certo? Então tem exemplos do livro. Esse exemplo aqui é muito interessante se fazer. É basicamente o experimento de laboratório que a gente faz lá no Mecânica dos Fluidos, né? Além disso, a gente pode ver se a bomba vai cavitar ou não, tá certo? Então, sugestão aí para os estudos.